Já estamos de volta. Bom, a atenção à saúde das crianças deve ser aí de extrema importância dos pais, principalmente quando o assunto é o cuidado com os olhos dos nossos pequenos. E agora, com a retomada também das atividades escolares, as crianças podem aí apresentar um aumento em algum tipo de doença visual. Esse é o assunto de hoje do quadro Papo de Mãe. Bom, e nós vamos conversar com a médica oftalmologista doutora Ana Carolina Porto Bugalho e saber os principais problemas aí de visão que acometem as crianças, principalmente os nossos pequenos, né, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Débora, é um prazer estar aqui de novo. Que delícia, a doutora já veio aqui com a gente, agora sim pessoalmente, né? Adorei te conhecer, viu? Que ela estava no Skype, não é, doutora? Foi isso mesmo. E falando também de crianças também, não foi? Das últimas vezes? A gente conversou também de temas bem importantes aí de retinoblastoma, de causas importantes aí de baixa de visão em criança. Ai, que bacana. Agora sim, doutora, a gente está falando agora da retomada, a gente percebeu, né, que agora em agosto retomaram as aulas das crianças. Quais seriam os principais problemas hoje de visão que acometem as crianças, principalmente nesse retorno? Tá. Bom, os principais problemas que causam uma baixa de acuidade visual são os erros refracionais, né? Então, aqueles erros que a gente consegue corrigir com óculos, como a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Existem outras doenças que são menos comuns, né? Que são mais raras, que são as causas congênitas. Então, catarata congênita, glaucoma congênito, retinoblastoma, que a gente já conversou aqui antes. Mas o principal mesmo são os erros refracionais. Doutora, quais seriam as principais queixas das crianças? Por exemplo, as crianças têm alguns sintomas que os pais podem perceber e ficar mais alerta? Depende da idade, Débora, a criança já consegue contar pra gente que tá tendo uma dificuldade visual. Mas antes disso, às vezes algumas crianças menores ainda não conseguem falar, os pais e os cuidadores, os professores têm que ficar atentos em algumas coisas. Como, por exemplo, aquela criança que começa a fechar mais os olhinhos, apertar os olhos para enxergar um pouquinho melhor. A criança que traz muito objeto perto do rosto. E a criança que começa a reclamar de dor de cabeça no final do dia, começa a ter algumas queixas assim, de cansaço mesmo visual, né? Isso pode atrapalhar, por exemplo, o sono, doutora? Pode atrapalhar o sono. A dor de cabeça, por exemplo, é uma coisa que pode atrapalhar bastante o sono da criança. Ou seja, em relação à visão, ela pode ter, esses seriam alguns dos sinais que a criança pode ter. Exatamente. Se a gente vê que a criança está tendo essa dificuldade, então está apertando os olhinhos, por exemplo, pode ser uma causa de uma miopia, por exemplo, uma hipermetropia. Exato. E você mencionou sobre a idade, doutora. Teria uma idade, assim, para os pais ficarem mais alerta em relação a esse cuidado, a essa percepção das crianças, dos olhinhos fechados? Tem uma idade específica? Os pais devem ficar alertas desde o começo, né? Então, desde quando a criança nasce, né? Quando é bebezinho, a gente já faz o teste do olhinho na maternidade. Depois, a criança deve ir ao oftalmologista até 1 ano de idade. Mas essa fase aí pré-escolar, então, a partir de uns 3, 4, 5 anos, é mais importante da gente prestar atenção nesses sintomas. E os cuidados que a gente deve ter em casa, doutora? Aí é um assunto bem polêmico, Débora, porque a gente viu aí que, principalmente na pandemia, as crianças acabaram abusando um pouquinho mais das telas, né? Então, a gente sabe que a recomendação pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, pela Academia Americana de Oftalmologia, é reduzir ao máximo a tela, né? Então, a criança até os 2 anos de idade, por exemplo, é 0 tela, que não é o que a gente costuma ver, né? A gente já sabe que a tela pode piorar o grau, pode aparecer aí uma miopia, aumentar a progressão da miopia. Então, o maior cuidado, eu acho que é fundamental aí a gente evitar ao máximo a tela, o computador, o tablet, celular, televisão. Exato. As telas aí a gente pegou bastante, viu, doutora? Todo mundo, né? Os adultos também, né? Todo mundo. Até pra gente também, serve de um alerta também. E, doutora, e a importância, por exemplo, de levar as crianças no oftalmologista, não é? Porque, por exemplo, existem crianças que ainda não foram. Tem uma idade específica ou não? Por exemplo, depois você mencionou sobre o teste do olhinho, né? Mas tem uma idade específica, por exemplo, 3 anos ou não ficar, por exemplo, não levar se a criança não tiver nenhum sintoma? Débora, a gente sabe que a visão é um sentido muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Tanto o desenvolvimento motor quanto o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, assim, quanto mais cedo levar, melhor. Então, a recomendação realmente, assim, até o 1º ano de vida, já ir mais uma vez, né? Já ter feito o teste do olhinho na maternidade e depois ir ao oftalmologista de novo. Depois, entre 3 e 5 anos, e novamente ao oftalmologista.
Então, quanto mais cedo a gente fizer, como todas as doenças, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é o curso, melhor é o resultado, melhor é o tratamento e a gente pode mudar, inclusive, aí o futuro da criança. Né? Exatamente. E doutora, agora uma pergunta que surgiu aqui. A questão genética, então, por exemplo, os pais. As crianças que nasceram, os pais que têm alguma questão de miopia ou astigmatismo, ela é genética? É genética. Então, esse fator genético, ele é bem importante. Então, uma criança que tem um pai ou uma mãe que tenha miopia, a chance dela ter miopia é muito maior. E aí, nessa criança que a gente vai ter que tomar mais cuidado ainda com os fatores externos, como o caso da tela, né? Outra coisa importante de eu falar é que já tem alguns estudos que mostraram pra gente que o fato da criança ficar bastante ao ar livre é um fator protetor para não ter o grau. É mesmo? É. Mas qual questão? O quê? Quando a criança está ao ar livre, ela força a visão mais para longe. Né? Então a criança ela é obrigada a enxergar melhor de longe e não fica tanto ali no mundinho dela, no ambiente mais fechado. Na tela. Olha, já é comprovado isso cientificamente. Então as crianças que a gente pega no consultório que já tem grau, a nossa sugestão é evitar a tela e aumentar a atividade ao ar livre. Olha, não sabia, doutora. Vou praticar mais em casa, mais ao ar livre. E, doutora, em relação, por exemplo, às cirurgias, dependendo alguns graus, né, que a criança tem, a cirurgia, óbvio que tem que ter esse acompanhamento com o oftalmologista, mas, por exemplo, a cirurgia ocular, ela tem uma idade específica ou depende muito do caso? Tá. Para causas de erros refracionais, né, que é miopia, hipermetropia, astigmatismo, a gente espera o grau estar mais estabilizado, né? Isso costuma acontecer após os 18, 19, 20 anos. Então, a gente espera o grau estar estabilizado. Agora, aquela causa que eu falei mais cedo, por exemplo, a catarata congênita, o glaucoma congênito, a gente precisa fazer a cirurgia o mais rápido possível. Então, às vezes, ainda bebezinho, a gente já faz a cirurgia. Uhum. Doutora Ana, eu adorei te conhecer. Fica aqui mais um convite para você voltar aqui no Band Mulher. Você sabe que a gente está sempre recebendo você muito bem. É a terceira vez que você veio aqui no nosso programa, mas é a primeira vez que eu recebi a doutora aqui pessoalmente no nosso estúdio. Fiquei muito feliz, viu? Muito obrigada. Viu? E serve de alerta também para os pais, principalmente agora nessa fase de retomada, não é, super doutora? Importante. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Bom, e o Band Mulher faz uma pausa, mas é rapidinho, viu? E na volta do intervalo nós vamos falar sobre fertilidade saudável nos homens e alguns hábitos que devem ser evitados. Espera aí que a gente já volta, viu?